O Homem Perfeito, livro de Linda Howard, parte 10. Estou tão cansada, disse Jane. Você também deve estar exausto. Passei o dia todo à base de café, respondeu Sam. Mas o efeito está passando. O que você acha de irmos dormir cedo hoje? Ela bocejou. Acho que não tem opção. Sinto que não conseguiria ficar acordada nem mesmo se eu quisesse. Jane esfregou a testa. Passei o dia inteiro com uma dor de cabeça horrorosa e remédio nenhum surtiu efeito. Droga. Disse ele calmo. Nós ainda nem nos casamos e você já vem com essa de dor de cabeça. A declaração causou um sorriso pequeno. Shelley arrumou outro pepino grande hoje? O sorriso aumentou um pouco, embora apresentasse sinais de tristeza. Sim. Toda vez que fechávamos os olhos, ela vinha com fatias de pepino. Não sei se funcionam mesmo, mas a sensação é ótima. Jane fez uma pausa. Você descobriu alguma coisa? Ele resmungou irritado. Tudo o que fiz hoje não deu em nada. O sistema não encontrou coisa alguma. Então Bersen e eu estamos revendo os arquivos para garantir que não perdemos algum detalhe. Você se lembra de alguma queixa de assédio ou talvez de alguma briga entre funcionários? Lembro que Sada Whitted descobriu que o marido tinha um caso com Emily Herd. E as duas se engalfinharam no estacionamento. Mas acho que isso não te ajuda, não é? Ela bocejou de novo. Queixas de assédio. Não consigo lembrar de nenhuma. Bennett Trotter provavelmente deveria receber uma todo dia, mas acho que ninguém nunca fez isso, e ele é moreno. Nós não descartamos os morenos. Não descartamos ninguém. Aquele cabelo pode ter grudado em Marcy quando ela esbarrou em alguém no mercado. Me fale mais sobre Bennett Trotter. Ele é um babaca. Vive fazendo comentários que pensa que são sedutores, mas com os quais ninguém concorda. Você conhece o tipo. Sam conhecia. Ele se perguntou se Bennett Trotter tinha um álibi para os 2 dias em questão. Tem um monte de gente que todo mundo detesta, continuou Jane. Meu chefe, o De Winter, por exemplo, ele ficou todo irritadinho com a lista. Mas quando a empresa decidiu que era bom receber publicidade de graça, ficou tranquilo. Sam acrescentou De Winter à sua lista mental. Mais alguém? Não conheço todo mundo. Vejamos, ninguém gosta de Leah Street, mas acho que ela não conta. O nome era familiar. Sam só levou 1 segundo para se lembrar da mulher. Ela é dramática. Ela é um pé no saco. Que bom que ela não é do meu setor. TJ precisa aguentar aquela chata todo dia. Mais alguém além de Trotter e De Winter? Não que eu me lembre. Ah, teve um cara, chamado Gary ou coisa assim, que ficou bem irritado quando a lista saiu, porque estava sendo provocado por outras mulheres. Mas ele não ficou violento nem nada assim, só emburrado. Pode descobrir o nome dele? Claro. Dominica Flores era uma das mulheres. Vou ligar para ela amanhã. Era estranho como tudo estava diferente, pensou TJ na manhã seguinte, ao entrar na Hammerstead. Marcy e Luna não estavam mais ali. Elas nunca mais estariam ali. Por mais que fosse difícil aceitar a morte de Marcy, a de Luna era impossível. TJ não conseguia acreditar. A amiga era tão inteligente e doce. Como alguém poderia querer matá-la por causa de uma lista idiota? O assassino estava no prédio, pensou ela. Os dois podiam se cruzar no corredor. Talvez ir trabalhar não tivesse sido a melhor das ideias, mas por algum motivo estranho, ela queria estar ali porque ele estava ali. Quem sabe ele diria algo, apesar de TJ saber que essa possibilidade era remota. Quem sabe ela conseguisse perceber uma expressão no seu rosto. Alguma coisa, qualquer coisa, que as ajudasse a descobrir quem era o culpado. TJ não estava nem perto de ser uma aspirante a Sherlock Holmes, embora também não fosse uma idiota. Jane sempre fora a mais corajosa do grupo.
Mas TJ sabia que também conseguia ser um pouco ousada. Ir ao trabalho hoje fora ousado. A amiga não viria. A dor de cabeça do dia anterior não passara, e ela ficaria com Shelley de novo sendo paparicada. TJ tinha de admitir que também gostava da ideia de Gallan estar preocupado com ela. Era uma besteira, talvez até mesmo estupidez ter vindo trabalhar quando ela sabia que isso deixava o marido nervoso. Mas ele passara tanto tempo sem lhe dar valor que a sua apreensão atual era como um bálsamo para o orgulho ferido dela. Gallan a surpreendera com o que dissera na noite anterior. Talvez os dois conseguissem dar a volta por cima. TJ não seria precipitada ao aceitar aquele pedido de desculpas, da mesma forma que não se precipitara em pedir o divórcio quando seu casamento começara a ter problemas. Mas ela o amava, e pela primeira vez em muito tempo acreditava que o sentimento fosse recíproco. Luna e Chamal finalmente tinham resolvido seus problemas também, pouco antes de ela morrer. Os dois tiveram 2 dias felizes juntos. 2 dias quando a amiga deveria ter tido uma vida inteira. TJ subitamente sentiu um calafrio. Será que ela teria apenas 2 dias com Gallan para resolverem aquela tragédia tão frágil? Não, o assassino não a pegaria. Não como fizera com Marcy e Luna. Ela não conseguia imaginar como Luna o deixara entrar no apartamento, segundo a versão da polícia. Talvez o sujeito já estivesse lá dentro à sua espera. Sam dissera que não encontraram sinais de arrombamento, mas talvez ele soubesse abrir fechaduras ou algo assim. Talvez tivesse conseguido uma chave. TJ não sabia como isso seria possível, mas ele certamente dera um jeito de entrar. Se Gallan estivesse no trabalho quando ela chegasse em casa à tarde, seria melhor não entrar sozinha. Chamaria um vizinho para inspecionar os cômodos com ela. E Trilby também lhe daria mais segurança. A cadelinha não deixava passar nada. Cockers são muito protetores. Às vezes os latidos eram irritantes, mas agora ela era grata pelo fato da cadelinha ser tão alerta. Leia Street a encarou com surpresa quando TJ entrou na sala. "Achei que você não viria hoje", disse ela. TJ escondeu a própria surpresa. As roupas de Leia nunca eram bonitas, mas pelo menos a mulher era arrumada. Hoje parecia ter rolado no chão. Ela usava uma blusa e uma saia, mas a saia estava embolada de um lado, e a bainha da anágua estava para fora. TJ nem sabia que ainda se usavam anáguas quando não era estritamente necessário. Ainda mais no calor do fim do verão. A blusa de Leia estava amassada e havia uma mancha na frente. Até mesmo o cabelo, que geralmente era imaculado, parecia nem ter sido penteado. Percebendo que Leia a encarava à espera de uma resposta, TJ se esforçou a pensar no que a colega dissera. "Achei que trabalhar me ajudaria. Você sabe, seguir com a rotina." "Ah, sim, rotina." Leia assentiu com a cabeça, como se a palavra fosse muito profunda. Que estranho! Mas, por outro lado, Leia sempre tivera um parafuso a menos. Nada drástico, só um pouco. Esquisito. Pelo que TJ estava vendo, Leia parecia mais esquisita do que o normal hoje, perdida em seu mundinho. Ela cantarolava, lixava as unhas, atendia algumas ligações e pelo menos soava racional, embora não fosse tão eficiente. "Não sei, vou tentar descobrir e te retorno", parecia ser a frase do dia. Pouco depois das 9, ela desapareceu, voltando 10 minutos mais tarde com a blusa cheia de manchas de poeira. Leia se aproximou de TJ, se inclinou e sussurrou. "Não estou conseguindo pegar umas pastas. Pode me ajudar a mover algumas caixas?" Que pastas? Que caixas? Quase todos os arquivos estavam no computador. TJ começou a perguntar do que ela estava falando, mas Leia deu uma olhada rápida e envergonhada para a sala ao redor, como se o problema não tivesse nada a ver com pastas, mas ela não quisesse que os outros soubessem. "Por que eu?", pensou TJ, mas suspirou e respondeu.
claro? Ela seguiu Leia até o elevador. Onde estão essas pastas? Lá embaixo, no depósito. Eu não sabia que guardavam coisas no depósito, brincou TJ. Mas Leia não pareceu entender a piada. Claro que guardam, disse ela, soando confusa. O elevador estava vazio e as duas não encontraram ninguém no corredor do primeiro andar, o que não era de se surpreender considerando a hora. Todo mundo estava em suas salas. Os nerds da computação provavelmente competiam num torneio de cuspe, e ainda não era tarde o suficiente para intervalo da manhã, quando as pessoas começavam a circular mais pelo prédio. Elas desceram o estreito corredor verde-vômito, e Leia abriu a porta com a placa Depósito, afastando-se para TJ passar na frente. TJ franziu o nariz quando sentiu o cheiro do lugar úmido e azedo, como se fizesse tempo desde que alguém entrara ali. E também estava escuro. Onde fica o interruptor? Disse ela antes de entrar. Algo a acertou nas costas, empurrando-a para dentro da sala escura e fedida. TJ caiu no chão de concreto, ralando as mãos e os joelhos. O reconhecimento súbito e horrível explodiu em sua mente, e ela conseguiu girar para o lado e se levantar ao mesmo tempo que um longo cano de metal descia assobiando. Ela gritou ou pensou em gritar. Era impossível ter certeza, pois os batimentos do seu coração eram ensurdecedores em seus ouvidos, e ela não conseguia escutar mais nada. TJ tentou agarrar o cano, lutou brevemente por sua posse, mas Leia era forte, forte demais, e com um empurrão a jogou no chão de novo. TJ ouviu o assobio mais uma vez. Então, as luzes explodiram em sua cabeça e tudo ficou em silêncio. Capítulo 28. Uma porta se abriu lá fora. Corin congelou, escutando os passos pesados cruzarem o corredor. Então veio o som de outra porta abrindo e fechando. Era alguém da manutenção, percebeu ele. Se o homem tivesse olhado naquela direção e visto a porta do depósito aberta, com certeza viria investigar. Corin ficou agoniado. Por que não pensou na possibilidade de haver um zelador por perto? Devia ter pensado nisso. Ele não fora cuidadoso o suficiente. Mamãe ficaria irritada. Ele olhou para a mulher deitada no chão sujo de concreto, quase invisível sob a luz que passava pela porta aberta do depósito. Será que ela ainda respirava? Ele não sabia e agora estava com medo de fazer mais barulho. Aquilo não fora feito da maneira correta. Ele não se planejara e isso o assustava, porque quando não fazia algo com perfeição, mamãe se irritava. Corin precisava agradá-la. Tinha de pensar em algo que pudesse fazer, alguma forma de compensar seus erros. A outra, aquela com a língua afiada. Ele também cometera um erro com ela. Mas que culpa tinha se a vagabunda não estava em casa? Será que mamãe entenderia? Não, mamãe nunca aceitava desculpas. Ele teria de voltar e acertar. Mas o que faria se não a encontrasse de novo? A vagabunda não estava no trabalho. Corin sabia porque tinha verificado. Onde ela poderia estar? Ele a encontraria. Saberia quem eram os seus pais, aonde moravam, sabia o nome dos seus irmãos e seus endereços, sabia muitas coisas sobre ela. Sabia muitas coisas sobre todo mundo que trabalhava ali, porque adorava ler os arquivos pessoais. Ele podia preencher números de documentos, datas de nascimento e descobrir várias coisas sobre todos no computador de casa. Ela era a última. Corin não podia esperar. Tinha de encontrá-la logo. Precisava terminar a tarefa que mamãe lhe dera. No silêncio, ele deixou o cano ao lado da mulher imóvel e saiu do depósito. Fechou a porta com o mínimo de barulho possível e então saiu na ponta dos pés. O detetive Wayne parou diante da mesa de Sam com um fax. Aqui está,
O relatório da pegada que você estava esperando. Ele pôs o papel sobre uma pilha de relatórios e seguiu para a própria mesa. Sam pegou o fax e leu a primeira linha. Não há registro da sola. Como assim? Todos os laboratórios de perícia criminal atualizavam regularmente os registros ou as bases de dados de solas de tênis. Às vezes demorava até um fabricante mandar uma atualização quando mudava os estilos, ou se recusava a colaborar por motivos próprios. Quando isso acontecia, o laboratório geralmente comprava um par dos sapatos em questão para conseguir a sola. Talvez os sapatos tivessem sido comprados no exterior. Talvez fossem de alguma marca obscura, ou talvez o sujeito fosse esperto o suficiente para ter usado uma faca para modificar a sola original. Mas Sam duvidava disso. Aquele não era um assassino organizado, ele funcionava à base de emoção e oportunidade. Ele fez menção de deixar o relatório de lado, mas então percebeu que havia palavras demais para um simples não há registro. Não podia se dar ao luxo de deixar passar qualquer detalhe. Não podia deixar sua pressa distraí-lo. Começou a ler de novo. Não há registro da sola na listagem de tênis masculinos. No entanto, a sola é equivalente a de um estilo exclusivamente feminino. O fragmento da pegada analisado é insuficiente para determinar o tamanho exato, mas indica que provavelmente é entre 38 e 40. Um tênis feminino? O sujeito estava usando tênis feminino. Ou o sujeito era uma mulher? Puta merda! Disse Sam entre dentes, agarrando o telefone e ligando para Bersin. Quando Roger atendeu, ele contou. Recebi o relatório sobre o tênis. É feminino. Houve silêncio absoluto por um momento, então Roger disse. Você tá de sacanagem comigo. Ele soava tão revoltado quanto Sam. Nós excluímos as funcionárias da busca do sistema. Acabamos limitando. Temos que rever os arquivos delas também. Você está me dizendo que uma mulher... Roger se calou. E Sam sabia que ele pensava nas coisas que haviam sido feitas ao corpo de Marcy e Luna. Jesus Cristo! Agora sabemos por que Luna abriu a porta. Não fazia sentido antes, mas ela estava preocupada com um homem e não com uma mulher. Aquela sensação de não estar vendo algo se intensificou. Uma mulher. Pense numa mulher loura. Sam imediatamente teve a visão do enterro de Marcy e da mulher alta e loura que caíra no choro nos braços de Cheryl. Ela era dramática, dissera TJ, mas Jane oferecera uma interpretação diferente. É como se as antenas dela estivessem ligadas, mas o Tico e o Teco tivessem morrido. Jane achava que a mulher tinha um parafuso a menos, que havia algo de errado ali, droga. Ela até mencionara quando os dois conversaram sobre os funcionários que tinham dificuldade para se relacionar com os outros. TJ dissera outra coisa, algo que ele não dera atenção na hora. As duas trabalhavam no mesmo setor, recursos humanos. A mulher tinha acesso a tudo, a todas as informações, em todos os arquivos, incluindo números de telefones particulares e nomes e endereços de parentes para entrar em contato em caso de emergência. Era isso que estava atrapalhando. Lawrence Stroll fora bem claro ao dizer que os arquivos pessoais não estavam em computadores com acesso à internet, que era impossível hackeá-los. A pessoa que ligara para o celular de TJ conseguira um número em seu arquivo, mas tal arquivo sem autorização específica só era acessível aos funcionários do RH. Qual era o nome dela? Qual era a porcaria do nome dela? Sam fez menção de pegar o telefone para ligar para Jane, mas o nome surgiu em sua mente antes dele discar o número de Shelley. Street, Leah Street. Em vez disso, ligou para Bersin. Leah Street, disse ele rouco quando o outro detetive atendeu. Era ela quem estava fazendo um escândalo com a irmã de Marcy no enterro.
A loura, disse Roger. Merda, ela se encaixa perfeitamente no perfil. Sem tirar nem pôr, pensou Sam. O nervosismo, o excesso de emoções, a incapacidade de não chamar atenção. O arquivo dela está bem aqui, disse Roger. Há várias queixas de comportamento. Ela não se dá bem com as pessoas. Meu Deus, é um caso clássico. Vamos interrogá-la, ver o que descobrimos. Ela está no trabalho, disse Sam, e o nervosismo fez seu estômago revirar. TJ foi trabalhar hoje. As duas são do mesmo setor, recursos humanos. Ligue já para TJ, respondeu Roger. Estou indo para lá. Sam rapidamente encontrou o número da Hammerstead. Uma resposta automática atendeu ao primeiro toque e ele rangeu os dentes. Precisava ficar escutando até a gravação dizer o ramal do RH. O que tomaria um tempo importante, droga. Por que as empresas não usavam pessoas de verdade para atender o telefone? Mensagens saíam mais barata, mas em uma emergência, alguns atrasos podiam ser bem problemáticos. Finalmente, a gravação informou o ramal que ele queria, que foi discado na mesma hora. Uma voz afobada atendeu ao quarto toque. Recursos humanos, aqui é Fallon. TJ Yotter, por favor. Sinto muito, a senhora Yotter não está na sala. Há quanto tempo ela saiu? Perguntou Sam, irritado. Fallon não se intimidava fácil. Quem está falando? Perguntou ela no mesmo tom. É o detetive Donovan. Preciso encontrá-la agora. Escute, Leia Street está aí? Não. O tom de Fallon tinha mudado. Ela parecia bem mais cooperativa agora. Faz uma meia hora que ela e TJ saíram daqui, acho. Os telefones estão tocando o tempo todo e sem as duas estamos um pouco sobrecarregados. Elas... Sam interrompeu. Se TJ voltar, peça a ela para me ligar imediatamente. Detetive Sam Donovan. Ele deu o número. Considerou alertar Fallon sobre a situação, mas mudou de ideia. Se Leia não tivesse fugido, não queria que ficasse desconfiada. Você pode transferir a ligação para a sala do Sr. Stroll? Só Lawrence Stroll tinha autoridade para fazer o que ele queria. Sim, claro, é claro. Ela fez uma pausa. Você quer que eu faça isso? Sam fechou os olhos e engoliu um palavrão. Sim, por favor. Tudo bem, aguarde na linha. Uma série de tons eletrônicos soou no ouvido dele, e então veio a voz tranquila da secretária do Sr. Stroll. Sam interrompeu o costumeiro cumprimento da mulher. Aqui é o detetive Donovan. Posso falar com o Sr. Stroll? É uma emergência. As palavras detetive e emergência conseguiram uma transferência imediata para Stroll. Sam rapidamente explicou a ele a situação. Ligue para o portão, proíba a saída de todo mundo e comece a procurar TJ. Verifique toda a sala de materiais e as cabines de banheiro. Não confronte a senhorita Street, mas não a deixe ir embora. O detetive Bersin está a caminho. Espere um pouco, disse Strong. Vou ligar para o portão agora. Ele voltou à linha em 30 segundos. Faz 20 minutos que a senhorita Street saiu da propriedade. TJ estava com ela? Não, o guarda disse que estava sozinho. Então encontre TJ, disse Sam em um tom urgente. Ao mesmo tempo, ele escreveu um bilhete e fez um sinal para Wayne. Wayne pegou o bilhete, leu e imediatamente entrou em ação. Ela ainda está no prédio e talvez continue viva. Talvez. Marcy morrera ao levar o primeiro golpe. Com Luna fora diferente, mas ela também sofrera um impacto tão forte na cabeça que morrera antes das facadas pararem de sangrar. O legista estimara apenas por sua experiência na área que ela permanecera viva por apenas alguns minutos após o primeiro golpe. Os ataques eram raivosos e avassaladores. Devo ser discreto? Perguntou Strong. Nesse momento, encontrar TJ é mais importante. Leia Street já fugiu. Peça para todos os funcionários ajudarem na busca.
Quando a encontrarem, se ela ainda estiver viva, faça de tudo para ajudá-la. Se estiver morta, tente preservar a cena o máximo possível. A emergência está a caminho. Era isso que Wayne estava fazendo, pedindo ajuda. Policiais de várias jurisdições estavam seguindo para Hammerstead, assim como médicos e peritos. Vamos encontrá-la, disse Lawrence Stroll baixinho. O instinto de policial de Sam queria ir para o local, mas ele permaneceu onde estava, sabendo que poderia ajudar mais ali. O arquivo de Leah Street estava sobre a mesa de Roger. Ele ligou para a delegacia de Starling Heights e pediu ao detetive que atendeu para que abrisse o arquivo e lhe passasse o endereço e o telefone de Leah, assim como os números dos documentos. Depois de 1 minuto, o detetive voltou ao telefone e disse: Não encontrei nenhuma Leah Street. Achei Corin Lee Street, mas nenhuma Leah. Corin Lee? Jesus Cristo! Sam esfregou a testa, tentando entender que diabos tudo aquilo significava. Leah era homem ou mulher? Os nomes eram parecidos demais para ser coincidência. Corin Street é homem ou mulher? Perguntou ele. Vou ver. Uma pausa. Achei. Mulher. Talvez, pensou Sam. Tudo bem, obrigado. É esse que eu quero. O detetive transmitiu todas as informações que Sam havia pedido. Ele copiou tudo, acessou o sistema do departamento de veículos e pegou a placa e o modelo do carro dela. Então emitiu um alerta para o veículo. Ele não sabia se Leah estava armada. Por enquanto, ela não usara uma arma, mas isso não significava que não tivesse uma, e poderia muito bem estar carregando uma faca. Leah era tão instável quanto nitroglicerina. Devia ser abordada com cuidado. Aonde ela fora? Para casa? Apenas um doido de pedra faria isso. Mas Leah Street era doida de pedra. Ele enviou policiais para o endereço. Enquanto Sam tentava organizar a operação, tentou não pensar em TJ. Será que ela já tinha sido encontrada? Seria tarde demais? Quanto tempo se passara? Ele verificou o relógio. Fazia 10 minutos desde que falara com Stroll. Então Leah saíra da Hammerstead meia hora atrás. Nesse ínterim, ela podia ter entrado numa das rodovias e chegado a qualquer lugar da região de Detroit, ou até mesmo ter cruzado a fronteira para o Canadá. Isso seria ótimo. Já havia 4 jurisdições envolvidas no caso, então que mal faria incluir em outro país? Sam pensou em ligar para Jane, mas decidiu esperar. Ele não sabia nada definitivo sobre TJ e não a deixaria esperando por notícias. Não sendo a morte de Luna tão recente. Ainda bem que Jane estava na casa de Shelley. Ela tinha companhia e estava em segurança, porque Leah não sabia quem era Shelley, nem onde ela morava. A menos que Jane tivesse usado a irmã como seu contato em caso de emergência. Como ele e Roger haviam dividido os arquivos pessoais em ordem alfabética, com Sam pegando a primeira parte da pilha de folhas impressas, Roger ficara com o arquivo de Leah Street e Sam ficara com o de Jane. Havia mais Bs do que qualquer outra letra do alfabeto, mas ele rapidamente vasculhou a pilha. Quando encontrou o arquivo de Jane, puxou as folhas e passou os olhos por elas. O contato de emergência era Shelley. Sam sentiu um frio na barriga. Então, ele não se dera ao trabalho de usar o telefone da mesa. Digitou o número de Shelley no celular enquanto saía correndo pela porta da delegacia. Os jornalistas investigaram um pouco e chegaram à casa de Shelley à procura de Jane. O toque constante do telefone era tão irritante que a irmã acabara desligando o som e as duas foram para o pátio dos fundos para sentarem à beira da piscina. Sam insistira tanto para que ela não largasse o telefone que Jane levou o aparelho junto,
deixando-o junto ao seu quadril sobre a almofada da espreguiçadeira de madeira. Um guarda-sol enorme as protegia, e Jane tirou uma soneca enquanto Shelley estava lendo. A casa estava envolta num silêncio maravilhoso. Sabendo do nervosismo da irmã, Shelley despachara Nicholas para a casa de um amigo, e Stephanie fora ao shopping com as amigas. Um CD de músicas clássicas de piano tocava baixinho ao fundo, e Jane sentiu sua dor de cabeça finalmente começar a ceder, como uma onda se afastando na praia. Ela não conseguia mais pensar em Marcy e Luna, não agora. Sua mente e suas emoções estavam exaustas. Naquele estado sonolento, seus pensamentos se voltaram para Sam. E como ele era seu porto seguro. Fazia mesmo 3 semanas que ela acreditava que ele era o terror da vizinhança. Tantas coisas tinham acontecido que Jane perdera a noção do tempo. Parecia que os dois se conheciam havia meses. Os dois eram amantes fazia quase 1 semana e estariam casados dali a alguns dias. Ela não conseguia acreditar que tomara uma decisão importante como aquela de um jeito tão impulsivo, mas parecia certo. Sam parecia o certo, como se ele fosse a peça que faltava em seu quebra-cabeça. Jane não fora nada impulsiva com os outros 3 noivos, e as coisas não tinham acabado bem. Dessa vez, simplesmente agira. Que se danasse a prudência, ela iria se casar com Sam Donovan. Havia tanto o que fazer, tantos detalhes para planejar. Ainda bem que tinha Shelley, porque a irmã se encarregara de todos os problemas práticos, como o local e a comida, música, flores, convites, tendas enormes para sombra e abrigo. Como Shelley não era nada tímida, já ligara para a mãe e a irmã mais velha de Sam, Doro, e recrutara a ajuda delas. Jane estava um pouco desapontada por ainda não conhecer ninguém da família de Sam. Mas com a morte e o enterro de Marcy, e agora a Luna, ela não tivera chance. Só se sentia grata por Sam ter contado aos pais antes de Shelley ligar, porque caso contrário, o susto teria sido ainda maior. A campainha tocou baixinho ao fundo, tirando-a de seus devaneios. Jane suspirou ao olhar para Shelley, que ainda nem se movia. — Você não vai atender? — De jeito nenhum, deve ser um jornalista. — Pode ser o Sam. Sam teria ligado... Ah, claro, eu desliguei os telefones, droga. Refletiu Shelley, colocando o livro de cabeça para baixo na mesa entre as 2 espreguiçadeiras. Eu estava chegando na parte boa. Um dia quero conseguir ler um livro sem que me interrompam. Se não são as crianças, é o telefone. Se não é o telefone, é a campainha. Espere só até vocês Sam terem filhos. Alertou ela ao abrir a porta de vidro do pátio e entrar na casa. Sam alternava entre xingar e rezar enquanto zigue-zagueava entre os carros, com a sirene ligada. Ninguém atendia na casa de Shelley. Ele deixara uma mensagem na secretária eletrônica. Mas onde elas poderiam estar? Jane não teria saído sem lhe avisar. Não naquelas circunstâncias. Ele nunca estivera tão apavorado na vida. Já tinha enviado patrulhas para a casa de Shelley, mas, meu Deus, e se já fosse tarde demais? Ele se lembrou do celular de Jane. Dirigindo com uma das mãos, o pedal do acelerador pressionado contra o piso, Sam pegou o telefone e ligou para ela. Então esperou a ligação completar, rezando mais um pouco. O portão do pátio balançou. A cerca ao redor da piscina tinha 2 metros de altura, feita de ripas de madeira que formavam uma treliça. Mas o portão era de ferro forjado. Assustada, Jane se sentou e olhou naquela direção. — Jane! Era Leia Street. Ela parecia desvairada, balançando o portão com uma das mãos, como se isso fosse abri-lo. — Leia! O que houve? Aconteceu alguma coisa com TJ? Jane se levantou da espreguiçadeira de um salto e correu até o portão.
Seu coração estava quase saindo do peito de tanto medo que sentia. Leia piscou como se tivesse sido pega de surpresa pela pergunta. Seu olhar estranhamente intenso se focou em Jane. Sim, aconteceu alguma coisa com TJ, disse ela e balançou as grades de novo. Abra! Abra o portão! O que houve? Ela está bem? Jane parou diante do portão e fez menção de abri-lo, mas lembrou que não tinha chave. Abra o portão! Repetiu Leia. Não posso, não tenho a chave. Vou chamar a Shelley. Jane estava quase chorando de medo quando se virou, mas Leia enfiou uma das mãos entre as barras do portão e agarrou seu braço. Ei! O susto afastou o medo. Jane se soltou e virou para encarar a mulher. O que é? As palavras desapareceram em sua garganta. A mão esticada de Leia estava cheia de sangue e as unhas se haviam quebrado. A mulher se pressionou contra o portão e Jane viu mais manchas vermelhas na camisa larga. O instinto fez com que ela desse um passo para trás. Abra a porra desse portão! Gritou Leia, balançando as grades com a mão esquerda como se fosse um chimpanzé enlouquecido dentro de uma jaula. O cabelo fino e louro caiu no seu rosto. Jane encarou o sangue, os fios louros. Ela viu o brilho estranho nos olhos de Leia, a expressão raivosa no rosto e ficou gelada. Sua vaca assassina! Sussurrou ela. Leia foi tão rápida quanto uma cobra dando bote. Ela ergueu a mão direita e a impulsionou através das grades, tentando acertar a cabeça de Jane com algo. Jane se jogou para trás e perdeu o equilíbrio, cambaleando um pouco e caindo. Ela virou de lado antes de acertar o chão, aterrissando sobre o quadril. Cheia de adrenalina, levantou-se antes de sentir qualquer dor causada pelo impacto. Leia golpeou novamente. Era uma ferramenta para trocar pneus, notou Jane. Ela se afastou ainda mais do portão e gritou. Shelley, chame a polícia, depressa! Na espreguiçadeira, o celular começou a tocar. Jane lançou um olhar involuntário para o aparelho ao mesmo tempo que Leia, que num surto de força insana, começava a bater no portão com a ferramenta. O metal tinia com o impacto dos golpes e a fechadura cedeu. Leia empurrou o portão, uma expressão demoníaca tomando conta do seu rosto enquanto entrava no pátio. Você é uma vadia, disse ela rouca, erguendo a ferramenta. Você é uma vadia nojenta e vulgar e não merece viver. Sem ousar desviar o olhar de Leia, nem mesmo por um segundo, Jane chegou um pouco para o lado, tentando colocar uma cadeira entre as duas. Ela sabia o que o sangue nas mãos e na roupa da mulher significava. Sabia que TJ também tinha morrido. Todas elas se foram, todas as suas amigas. Aquela vaca maluca as matara. Jane havia chegado muito para trás, estava quase na beira da piscina. Ela rapidamente ajustou sua direção, indo para o lado oposto. Shelley saiu da casa, o rosto pálido e os olhos arregalados. Ela trazia um dos tacos de hóquei de Nicholas. Eu já liguei para a polícia, disse ela, com a voz trêmula enquanto observava Leia como um mangusto encarando uma cobra. E como uma cobra, a atenção de Leia se voltou para Shelley. Não, pensou Jane, a palavra ressoando baixinho em sua mente. Shelley também? Não. Não! O grito explodiu de sua garganta, e ela se sentiu expandindo conforme o fogo descontrolado da raiva era expurgado do seu corpo, como se sua pele fosse incapaz de contê-lo. Uma névoa vermelha cobriu seus olhos e sua visão se estreitou, focando apenas em Leia. Jane não tinha consciência de ter pulado para a frente, mas Leia virou-se para encará-la, a ferramenta em punho. Shelley golpeou com o taco de hóquei, momentaneamente distraindo a irmã. A madeira grossa atingiu Leia no ombro e ela gritou de raiva.
mas não largou a ferramenta. Em vez disso, impulsionou-a num gesto largo para o lado, acertando Shelley nas costelas. Shelley gritou de dor e dobrou o corpo. Leia ergueu a pesada barra de ferro para acertar a parte de trás da cabeça de Shelley, e Jane se jogou contra ela, o poder de sua fúria lhe dando mais força. Leia era mais alta, mais pesada. Ela cambaleou com o ataque de Jane, batendo em suas costas com a ferramenta. Mas a outra mulher estava perto demais para que conseguisse dar um golpe eficaz. Leia enrijeceu e recuperou o equilíbrio, atirando Jane para longe. Ela ergueu a arma novamente e deu 2 passos rápidos na direção de Jane. Shelley se impertigou, segurando as costelas, o rosto cheio de raiva. Ela também se impulsionou para frente e as 3 se embolaram com o impacto. O pé esquerdo de Jane pisou fora da borda da piscina e, como dominós, as mulheres caíram na água. Enroscadas, lutando, as 3 afundaram. Leia ainda segurava a ferramenta, mas a água dificultava seus golpes que saíam sem força. Ela se remexia loucamente, tentando se soltar. Jane não tivera tempo de puxar o ar antes de mergulhar. Seus pulmões queimavam, o peito convulsionava e ela tentava não engolir água. Quando conseguiu se soltar, foi para a superfície, arfando assim que o rosto saiu da água. Nem Shelley nem Leia apareceram. Jane respirou fundo e mergulhou novamente. A briga levara as 2 mulheres mais profundo da piscina. Jane viu um monte de bolhas, os corpos enroscados e os cabelos flutuantes, e a saia rodada de Leia armando no entorno como uma água viva. Ela bateu as pernas, impulsionando-se na direção das 2. Leia tinha passado o braço ao redor do pescoço de Shelley. Ferozmente, Jane agarrou o cabelo de Leia e puxou com toda a força, de modo que a outra mulher teve de soltar. Shelley subiu pela água como um balão. Leia se virou e agarrou o pescoço de Jane com uma das mãos, os dedos pressionando com força. A pressão absurda a fez engasgar e a água entrou em sua boca. Ela juntou as pernas ao corpo e as impulsionou contra a barriga de Leia. Unhas arranharam seu pescoço conforme ela se libertava, e a água ficou manchada de vermelho diante do seu rosto. Então, Shelley estava de volta, empurrando Leia para o fundo da piscina. Jane nadou para adicionar sua força à da irmã, empurrando, lutando e não ousando soltar, precisando de mais ar, incapaz de respirar, mas também incapaz de largar Leia e voltar para a superfície. As mãos da outra mulher agarraram sua blusa com força. Os esforços de Leia se tornaram mais fracos. Os olhos arregalados encaravam as irmãs através da água cristalina e lentamente se tornaram vítreos. A água explodiu atrás delas. Fraca, Jane se virou e viu uma forma escura, depois outra vindo na sua direção no meio das bolhas. Mãos fortes a soltaram das mãos de Leia, enquanto outro par puxava Shelley para longe e a empurrava para cima. Jane viu as pernas nuas da irmã batendo e tentou segui-la, mas estava sem ar havia mais tempo e não tinha forças para se mover. Ela sentiu seu corpo descendo para o fundo e então um dos policiais fardados a agarrou e impulsionou os 2 para a superfície, levando-os para o ar salvador. Jane só estava em parte ciente de ser arrastada para fora da piscina, de ser esticada no chão de concreto. Ela engasgou, tossindo convulsivamente, enquanto lutava para deixar o ar passar por sua garganta inchada. Ouviu os gritos roucos de Shelley e os policiais falando ao mesmo tempo, as palavras todas emboladas em sua cabeça. As pessoas corriam ao redor e alguém pulou na água espirrando gotas na brilhante luz do sol em seu rosto. E então Sam estava lá, seu rosto completamente pálido ao sentá-la e apoiá-la contra si. Não entre em pânico, disse ele tranquilizador,
a voz firme, apesar dos tremores nos braços. Você consegue respirar. Não se esforce tanto. Só respire fundo. Calma, querida. Isso, assim. Respire devagar. Jane se concentrou na voz dele, em obedecer aqueles comandos. Quando parou de arfar freneticamente, a garganta relaxou e o oxigênio passou pelas membranas inchadas. Fraca, ela apoiou a cabeça no peito dele, mas se forçou a tocar em seu braço para mostrar que estava consciente. Eu não consegui chegar a tempo, disse ele, desesperado. Meu Deus, eu não consegui chegar a tempo. Tentei ligar, mas você não atendeu. Por que você não atendeu a merda do telefone? Os jornalistas não paravam de ligar, arfou Shelley. Eu desliguei os aparelhos. Ela fez uma careta e agarrou as costelas, o rosto pálido. Parecia vir 1000 sirenes atravessando o ar, o som ecoando nos ouvidos de Jane. Assim que se tornou insuportavelmente alto, o barulho cessou e um instante depois, ou talvez vários minutos depois, paramédicos de camisa branca cercavam Jane e a irmã, tirando-a dos braços tranquilizadores de Sam. Não, esperem! Ela se remexeu freneticamente, gritando o nome de Sam, embora o grito soasse como um resmungo quase inaudível. Ele gesticulou para os paramédicos se afastarem por um instante e voltou a abraçá-la. E TJ? Conseguiu perguntar Jane, com as lágrimas escaldantes queimando seus olhos. Ela está viva, disse Sam, a própria voz ainda rouca de emoção. Me avisaram no caminho para cá. Alguém a encontrou no depósito da empresa. Os olhos de Jane faziam todas as perguntas necessárias. Sam hesitou. Ela se machucou, querida. Não sei se é muito grave, mas o que importa é que ela está viva. Sam não ficou para ver o corpo de Leia, de Corinne Lee, ser removido da piscina. Havia policiais suficientes na casa para cuidar da situação e, de toda forma, aquela não era sua jurisdição. Ele tinha coisas mais importantes para fazer, como, por exemplo, ficar com Jane. Quando ela e Shelley foram conduzidas ao hospital mais próximo, ele seguiu a ambulância com a picape. As duas foram levadas para unidades de tratamento. Depois de se certificar de que o hospital avisaria Al imediatamente, Sam se encostou numa parede. Ele estava arrasado. Tinha jurado servir e proteger, mas não fora capaz de proteger a mulher que mais amava no mundo. Por toda a sua vida, nunca se esqueceria do medo impotente que sentira enquanto corria pelas ruas, sabendo que já era tarde demais e não conseguiria chegar até Jane a tempo de salvá-la. Ele tinha solucionado o problema, mas não rápido o suficiente para salvar TJ e Jane. TJ estava em estado grave. De acordo com Bersen, a única coisa que a salvara fora que, quando caíra, ela conseguira girar, de modo que sua cabeça fora parcialmente protegida por uma cadeira velha. Algo deve ter espantado Leia antes do trabalho ser terminado e ela fora em busca de Jane. Sam estava jogado em uma das desconfortáveis cadeiras de plástico da recepção quando Bersen chegou. Jesus Cristo, que pesadelo! Exclamou Roger, desabando na cadeira ao lado dele. Fiquei sabendo que os ferimentos são leves. Por que está demorando tanto? Acho que ninguém está com pressa. Shelley, a irmã de Jane, está fazendo radiografia para ver se quebrou alguma costela. Estão examinando a garganta de Jane, é só isso que sei. Ele esfregou o rosto. Eu quase ferrei com tudo, Roger. Só descobri o que estava acontecendo quando já era tarde demais e não consegui chegar até ela a tempo. Ei, cara, você conseguiu desvendar o caso a tempo de mandar outras pessoas até ela. TJ está viva, o que não seria o caso se não tivesse sido encontrada logo. O pessoal que tirou as mulheres da piscina disse que as duas quase se afogaram. Se você não tivesse emitido o alerta, enviado o pessoal até lá na sua frente... Roger se interrompeu e deu de ombros. Pessoalmente, acho que você fez um trabalho fantástico.
Mas eu sou só um detetive, então não sei de porra nenhuma. O médico da emergência finalmente saiu da sala onde Jane estava. Vamos interná-la e deixá-la em observação durante a noite, disse ele. A garganta está inchada e apresenta hematomas, mas não há traumas na laringe. E o osso hioide está intacto. Então ela vai se recuperar bem. Só vamos deixá-la aqui por precaução, ok? E eu posso vê-la agora? Perguntou Sam, levantando-se. Claro, pode sim. A irmã dela sofreu fraturas em 2 costelas, mas também vai se recuperar. O médico fez uma pausa. Parece que foi uma briga e tanto. Foi mesmo, disse Sam, e entrou na sala onde ela estava sentada numa maca de exames de alumínio. Os olhos de Jane se iluminaram quando ela o viu, e apesar de não dizer uma palavra, sua expressão bastava ao erguer a mão para ele. Gentilmente, Sam aceitou a oferta e a puxou para mais perto, envolvendo-a em seus braços. 22 horas mais tarde, TJ conseguiu abrir um pouquinho um de seus olhos inchados e mover os dedos o suficiente para apertar a mão de Gallan. Capítulo 29. Não acredito que você não contou para os seus pais, disse TJ. Sua voz ainda soava fraca e levemente arrastada, mas o tom de bronca era claro. Não, espere. Não acredito que você não contou a eles, mas também não acredito que Shelley e David tenham ficado quietos. Como os seus pais não sabem que alguém tentou matar você e a sua irmã e que quase conseguiu? Jane esfregou o nariz. Sabe quando a gente era criança e fazia de tudo para que nossos pais não descobrissem as encrencas que nos metíamos? É tipo isso, só que... Ela deu de ombros. Tudo já foi resolvido. Você sobreviveu, Shelley e eu estamos bem, e eu não queria falar sobre o assunto. A cobertura da mídia estava me enlouquecendo, havia o enterro da Luna, e eu não ia conseguir lidar com mais um problema. TJ virou com cuidado a cabeça, que ainda estava envolta com gaze, e olhou pela janela do hospital. Fazia pouco mais de uma semana que a amiga saíra do CTI, mas boa parte da semana anterior nem existira para ela. Não restava lembrança alguma sobre o dia do ataque. Então, ninguém sabia o que ia acontecer exatamente. Sam e o detetive Bersen haviam bolado uma teoria lógica, mas seria impossível ter certeza dos eventos. Eu queria ter ido ao enterro, disse TJ com a expressão triste e distante. Jane não disse nada, mas, por dentro, estremeceu. Não queria não, pensou ela. Preferia não ter aquela memória. 2 semanas se haviam passado e toda noite ela acordava de um salto, encharcada de suor, o coração disparado, aterrorizada por um pesadelo que não conseguia recordar. É claro que, considerando o remédio de Sam para os sonos agitados, a experiência não era de todo ruim. Ela até podia acordar assustada, mas voltava a dormir com todos os músculos relaxados depois de uma overdose de prazer. Sam também tivera noites ruins, especialmente no início. Herói que ele era, sentia-se incomodado por não ter conseguido chegar a tempo de salvá-la. Isso acabara na noite em que Jane entrara no chuveiro, enfiara a cabeça embaixo d'água e começara a gritar. Socorro, socorro, estou me afogando! Bem, ela tentara gritar, de toda forma, mas sua garganta ainda estava machucada e inchada. Sam dissera que o som mais parecia o coachar de acasalamento de um sapo. Ele abrira a cortina do banheiro e a fitara com cara feia enquanto a água molhava o chão. Você está zombando do meu complexo de herói? Estou, respondera Jane e voltara a enfiar a cabeça embaixo d'água para outra imitação de afogamento. Sam desligara o chuveiro com um gesto. Lhe dera um tapa na bunda forte o suficiente para que ela soltasse um ai indignado. E então a pegara nos braços e a tirara do banho. Você vai ter que ser punida por isso. Resmungara ele entrando no quarto e a jogando na cama.
depois se afastando para tirar as roupas molhadas. Ah, é? Nua e molhada, Jane se esticara sinuosamente, arqueando as costas. E no que você está pensando? Ela esticara uma das mãos para estimular a ereção crescente. Então, virara de barriga para baixo e o capturara com firmeza. Sam ficara imóvel. Delicadamente como um gato, ela lambera. Ele estremecera. Ela provara todo o comprimento. Ele gemera. Jane lambeu de novo, passando a língua pela parte de baixo. Eu acho que preciso ser punida mesmo, de verdade, murmurou ela. E acho que o castigo deveria envolver engolir. Ela o tomara na boca e fizera jus às suas palavras. Desde então, pelo menos uma vez por dia, Sam fazia cara de triste e dizia: eu me sinto tão culpado. Mais do que tudo, foram os atos dele que a ajudaram a superar o trauma. Sam não ficara cheio de dedos com ela. Ele a amava, a consolou, transou com ela até deixá-la dolorida, mas nada além disso, que fora mais do que o suficiente. Jane conseguia rir de novo. Ela visitava TJ todos os dias. A amiga já passava por sessões diárias de fisioterapia para superar os problemas resultantes do ferimento na cabeça. Sua fala era arrastada, mas melhorava a cada dia. O controle da perna e do braço esquerdo era no mínimo incerto. Porém, isso também melhoraria bastante com o tratamento. Gallan estava o tempo todo ao lado da esposa, e se dependesse da devoção ilimitada no olhar dele, os problemas do casal tinham sido deixados para trás. Voltando aos seus pais, dizia TJ agora. Você vai contar a eles no aeroporto hoje? Não assim que chegarem, respondeu Jane. Eles precisam conhecer Sam primeiro. E temos que conversar sobre o casamento. Além do mais, acho que Shelley e eu devemos contar juntas. É melhor você contar antes deles chegarem em casa, porque os vizinhos com certeza vão abrir a boca assim que os virem. Tudo bem, eu vou contar. TJ sorriu. E diga para me agradecerem pelo fato do casamento ter sido adiado em uma semana, o que vai dar a eles mais tempo de descansar. Jane soltou uma risada irônica. Era verdade que adiar o casamento daria tempo para TJ comparecer, mesmo que de cadeira de rodas. Mas ela duvidava de que seu pai ficasse grato por isso. Ele acharia ótimo que o casamento fosse na semana seguinte, já que isso significaria menos tempo de comoção para aguentar. Ela olhou para o relógio. Preciso ir. Combinei de encontrar Sam daqui a 1 hora. Ela se inclinou sobre a cama e deu um beijo na face de TJ. Vejo você amanhã. Gallan entrou no quarto com um buquê de lírios enormes que perfumaram o ambiente. Chegou na hora certa, disse Jane, piscando para ele ao passar pela porta. Sim, disse o Sr. Clarence Cosgrove, a voz aguda pela idade. Eu me lembro muito bem de Corning Street. A situação era muito estranha, mas não havia nada que pudéssemos fazer. Só descobrimos que Corin era uma menina quando ela chegou à puberdade. O sexo estava na certidão de nascimento, é claro, mas quem verifica essas coisas? A mãe dizia que Corin era menino, então nós aceitamos isso. Ela foi criada como um menino? Perguntou Sam. Ele estava sentado à sua mesa, as pernas apoiadas numa gaveta aberta e a orelha grudada ao telefone. Até onde eu sei, a mãe nunca admitiu nem agiu como se soubesse que Corin era uma menina. E a criança era muito perturbada, repetiu o Sr. Cosgrove. Havia problemas constantes de comportamento. Ela matou um dos animais de estimação da turma, mas a Sra. Street não aceitou que Corin fosse capaz de fazer algo assim. Ela sempre dizia para quem quisesse ouvir que tinha um homenzinho perfeito. Era isso, pensou Sam, o homem perfeito. Esse fora o gatilho que disparara Corin Lee Street como uma bomba que estava para explodir havia anos.
O que ele achara insuportável não fora o conteúdo da lista, mas o título. Ela tirou o Corey da minha escola, continuou o Sr. Cosgrove. Mas eu fiz questão de ficar de olho na criança. Os problemas de comportamento se agravaram com o tempo, é claro. Quando Corey completou 15 anos, matou a mãe. Lembro que foi uma morte bem violenta, apesar de não me recordar dos detalhes específicos. Corey passou muitos anos internada numa instituição e nunca foi julgada pelo crime. O assassinato aconteceu em Denver? Sim, foi sim. Obrigado, Sr. Cosgrove. A sua ajuda foi fundamental para entendermos o que aconteceu. Depois de desligar o telefone, Sam batucou o lápis contra a mesa enquanto pensava no que descobrira sobre Corrin Lee Street até então. Ela fora registrada na instituição como Corrin, mas saíra como Leia. Nome, obviamente, escolhido pela semelhança com Lee. O quadro que montara era de uma mulher muito instável e perigosa, que sofrera abusos mentais e físicos da mãe, até que a violência que exibia esporadicamente saíra de controle. Os psiquiatras poderiam debater para sempre o que viera primeiro, o abuso ou a personalidade violenta. Mas Sam não se importava com isso. Ele só queria saber quem era a mulher que causara tanta destruição. Depois de falar com o Sr. Cosgrove, diretor da escola do ensino fundamental em que Corrin estudara, ele ligou para a delegacia de Denver e, depois de um tempo, conseguiu falar com o detetive que investigara o assassinato grotesco da Sra. Street. Corrin matara a mãe a pauladas usando uma luminária de piso. Depois, jogou álcool no rosto da mulher e pôs fogo. Quando o corpo foi descoberto, Corrin estava incoerente e nitidamente perturbada. Ela passara 7 anos internada. Mais pesquisas levaram a psiquiatra que cuidara de Corrin. Ao ser informada da morte da paciente e das circunstâncias, a mulher suspirou. Ela foi liberada contra as minhas orientações, disse a médica. Mas Corrin reagiu melhor do que eu esperava, e foram muitos anos antes do seu comportamento começar a se deteriorar. Quando ela tomava os remédios, era funcional, mas continuava... Eu odeio usar rótulos, mesmo quando são adequados, mas ela continuava psicótica. Na minha opinião, era só uma questão de tempo antes dela começar a matar. Corrin tinha todos os sintomas clássicos. Como ela passou a ser Leia? Corrin era o nome do seu avô materno. A mãe simplesmente se recusava a aceitar que a filha era mulher. Mulheres eram sórdidas e safadas. Esses eram os termos que Corrin usava. A Sra. Street deu um nome masculino à filha, criou-a como um menino, vestiu-a como um menino, disse a todo mundo que tinha um filho. Se Corrin cometesse qualquer erro, mesmo quando era bem pequena, era punida de várias formas. Apanhava, era furada com alfinetes, trancada em armários escuros, e quando ela chegou à puberdade ficou tudo pior. A Sra. Street não conseguia aceitar as mudanças no corpo dela. Ela ficava especialmente nervosa com a menstruação. Aposto que sim, disse Sam, sentindo-se quase enjoado ao ouvir a litania de abusos. Depois da puberdade, sempre que Corrin cometia um erro, ela era punida de forma sexual. Vou deixar os detalhes a cargo da sua imaginação. Obrigado, disse Sam, seco. Ela odiava o próprio corpo, odiava a sexualidade feminina. Com terapia e medicação, finalmente começou a desenvolver uma personalidade bem rudimentar como mulher e se batizou como Leia. Corrin se esforçou bastante para conquistar a feminilidade, mas eu nunca tive esperanças de que um dia ela fosse ter uma vida sexual saudável ou qualquer tipo de relacionamento normal. Ela aprendeu a se comportar como mulher e os remédios controlavam as suas tendências violentas, mas seu conceito de realidade era muito falho, para dizer o mínimo. Acho surpreendente que tenha conseguido manter o mesmo emprego por tantos anos. Há mais alguma coisa que você queira saber, detetive? Não, doutora.
Acho que você respondeu todas minhas dúvidas. Respondeu Sam. Ele precisava saber. Se Jane quisesse resposta, ele as teria, mas, por enquanto, ela não fizera nenhuma pergunta sobre Leah Street. Talvez isso fosse um bom sinal. Nem sabia que Jane era forte, mas estava surpreso com a forma como estava determinada a se recuperar, como se a situação fosse um adversário a ser combatido. Ela não deixaria Leah Street vencê-la de forma alguma. Ele olhou para o relógio e viu que estava atrasado. Droga, murmurou. Jane ia encher seus ouvidos se eles se atrasassem para buscar os pais dela no aeroporto. Ele tinha uma notícia importante para dar. Uma notícia que não podia esperar, e não queria que ela estivesse irritada quando a ouvisse. Ele dirigiu como um louco para encontrá-la na casa dos pais dela a tempo. Como eles 4 e mais 6 semanas de bagagem não caberiam no Viper nem na picape, os dois iriam para o aeroporto no Lincoln da mãe de Jane. Ela já estava no banco do motorista com o motor ligado quando ele derrapou diante da casa e saiu do carro. Você está atrasado, disse ela, dando partida assim que a bunda dele aterrissou no banco. Sam colocou o cinto de segurança. Vamos chegar na hora. Respondeu ele confiante. Com Jane ao volante, não havia dúvida quanto a isso. Talvez fosse bom alertá-la sobre os perigos da velocidade, pensou Sam, mas mudou de ideia. Você se lembra daquela entrevista que eu fiz para um cargo estadual algumas semanas atrás? Você conseguiu um emprego, disse Jane. E como você sabe? Ué, por que outro motivo você mencionaria isso? Eu me formei na academia da Polícia Estadual, então não tenho que passar pelo treinamento de novo. Posso começar direto como detetive. O problema é que vou ter que me mudar. E daí? Ela revirou os olhos. Não faça isso. Preste atenção na estrada. Eu estou prestando atenção. Você não se incomoda de ter que se mudar? Acabou de comprar a sua casa. O que me incomodaria, disse ela sucinta, seria você morar numa cidade e eu em outra. Isso sim seria foda. Poxa vida, aquela era a palavra favorita dele. Jane chegou ao aeroporto em tempo recorde e estacionou o carro. Enquanto os dois se apressavam até o portão de desembarque, ela disse: Não esqueça, papai tem Parkinson, então se o braço dele tremer é por isso. Eu lembro bem disso, respondeu Sam, suas pernas longas acompanhando o passo dela com facilidade. Os dois chegaram ao portão na mesma hora em que os passageiros começavam a sair. Os pais dela apareceram quase que imediatamente. Jane deu um gritinho e saiu correndo na direção da mãe, jogando os braços em torno dela e lhe dando um abraço apertado, para logo depois repetir o procedimento com o pai. Este é o Sam, disse ela, puxando-o para a frente. Os pais já sabiam do casamento, então a sogra também jogou os braços ao redor dele, dando-lhe um abraço. O pai de Jane estendeu a trêmula mão direita. Aqui, disse ele. Você segura minha mão e eu balanço. Sam soltou uma gargalhada. A mãe de Jane disse: Lily, francamente. O quê? Perguntou ele, parecendo indignado com a bronca. Se eu não puder me divertir com isso, qual é o sentido de ficar doente? Naqueles olhos azuis brilhantes, Sam viu um brilho que lhe disse que Jane tinha quem puxar. Nós temos muita coisa para contar, disse Jane, dando o braço para a mãe e seguindo pelo aeroporto. Vocês têm que prometer que não vão se irritar. Isso com certeza os deixaria calmos, pensou Sam. Lily Brigg disse: Contanto que você não tenha batido o meu carro, mocinha, tudo bem. Epílogo. 1 ano depois, Jane ainda odiava piscinas. Não por trauma. Trauma ela já tinha em estoque. O problema era o cheiro de cloro, que continuava lembrando coisa errada demais para um lugar que fingia ser divertido. Nem fudendo que eu entro aí, avisou sentada na espreguiçadeira, óculos escuros e cerveja na mão. Sam revirou os olhos. É uma piscina, Jane, não um ritual satânico.
É a mesma energia. A vida tinha seguido em frente, o que era meio absurdo considerando o que tinha acontecido. O mundo não tinha parado. Ninguém tinha pedido licença. E honestamente, isso irritava um pouco, mas também era um alívio. TJ estava viva, o que, convenhamos, já colocava aquele ano no lucro, ainda mancava às vezes, xingava mais do que antes e tinha transformado Galen numa mistura de namorado, enfermeiro e alvo oficial de sarcasmo. Ele aceitava tudo com uma paciência suspeita. Shelley apareceu com uma caixa de cerveja e avisou que tinha estacionado em 2 vagas. Disse que era por protesto. Ninguém perguntou contra o quê. Sam tinha assumido o novo cargo, o que basicamente significava mais ação, mais reuniões e uma cara permanentemente cansada. Eles tinham se mudado para uma casa maior, mais silenciosa, onde Jane finalmente conseguia dormir sem acordar achando que alguém estava tentando matá-la. O caso Leigh Street estava encerrado, arquivado e enterrado. Oficialmente, pelo menos. Jane não pensava muito nisso. Pensar demais nunca tinha salvado ninguém. Ela pensava no agora, no dia bonito, no sol forte e no homem que ela amava e ela achava tão lindo. Ei, disse cutucando Sam com o pé. Se um dia eu virar daquelas esposas que faz yoga de manhã, por favor, me interna, tá? Sam riu. Eu prometo. Jane sorriu também, do jeito torto de sempre. A vida não tinha virado um conto de fadas, ainda bem. Contos de fadas são um saco. Mas ela estava muito bem. E por enquanto, isso e o amor de Sam bastavam. Final.